Esse é o curso de Eletromagnetismo 1, ES203, oferecido aos cursos de Engenharia Eletrônica, Biomédica e Computação da UFPE. Estamos falando sobre o capítulo 4, Condução Elétrica. Acho que vamos fazer isso em 2 ou 3 aulas. A gente vai ver mais ou menos como é que vai ser a divisão. Esse é mais ou menos aí o roteiro, né? O roteiro desse capítulo. Só fazer uma... pegar aqui. Bem, a gente vai falar rapidamente sobre características dos materiais, né? Essa introdução, materiais condutores, isolantes, semicondutores. Vai conceituar corrente elétrica, né? E densidade de corrente. Vai analisar, usando princípios básicos, o que acontece quando portadores de carga estão sob a ação do campo elétrico. Vai falar sobre condutividade elétrica, vai conceituar a condutividade elétrica. Vai falar sobre a lei experimental de Ohm, né? Como isso se conecta com esses modelos anteriores. E a partir das grandezas físicas definidas, né, nesse capítulo a gente vai poder obter uma equação, né, tanto integral como diferencial para o princípio da conservação da carga. E depois vamos falar como é que é o intercâmbio de energia entre carga de movimento e campo elétrico, né? Finalmente ver qual é o formalismo, né, para problemas de valor de fronteira, né, para assim resolver problemas de valor de fronteira em meios condutores, né? Nós temos aí, inicialmente, a gente vai lidar com materiais sólidos em que os elétrons são praticamente livres, né, para se moverem sob a ação de um campo. E é importante a gente ver como é que se separam os materiais, né? Ou seja, se o material é, digamos, isolante, condutor, semicondutor, né? Isso tem muito a ver com a estrutura de bandas de energia de um sólido, né? Então, se você tem, só para dar uma ideia do que são bandas de energia, se você tem aí um átomo isolado, né? Nós sabemos, digamos, que tem um átomo, em torno desse átomo tem uma nuvem eletrônica, né? Nós sabemos que o estado dos elétrons nesse átomo são estados muito bem caracterizados, muito bem definidos, né? Com níveis discretos de energia, né? Como previsto pela mecânica quântica, né? Então, os elétrons desse átomo só podem ocupar, né, esses níveis discretos de energia, certo? À medida que nós começamos a juntar átomos e aproximá-los, por exemplo, digamos que você tem agora 2 átomos, né? E observe que eles, se estivessem bem separados, teriam níveis discretos de energia, né? Digamos aí, alguns níveis aqui mostrados, né? Vou fazer assim para ficar mais fácil, né? À medida que você aproxima um átomo do outro, né, a equação que governa esse estado de 2 átomos começa a ser diferente e esses níveis de energia começam a exibir subníveis, né? E assim por diante, certo? E à medida que eles se aproximam mais, certo? E à medida que você coloca mais átomos no sistema, você começa a ter, né, a descrição do sistema não é mais em termos de níveis discretos de energia, mas sim de faixas, né? Vocês vão representar aqui do lado, se você olhar a energia que os elétrons podem ocupar, digamos que esses vestíbulos de energia, então esses níveis vão estar tão próximos, né, que você vai começar a formar bandas de energia e regiões também onde não há nenhum nível, nenhuma faixa de energia possível, né? Nós temos aí a formação dessas
estrutura, né? Então isso aqui seria uma região de banda proibida, né? Ou seja, não há nível de energia nessa faixa. Aqui também, né? E aqui você tem faixas de energia possíveis, né? De forma bem simplificada, digamos assim, né? De forma bem simplificada, nós temos aí, se quiser representar, né, de forma mais simples possível, você tem faixa de energia, né? Você tem uma faixa, né? Certo? Aqui tem outra faixa, digamos assim. Essa faixa de mais baixa energia são os elétrons que ficam mais presos aos átomos, né? Você pode chamar isso aqui como sendo a banda de valência, né? E aqui você teria a faixa onde os elétrons têm mais energia, né? São mais livres. Isso aqui a gente pode chamar da banda de condução. E pode haver uma separação entre essas bandas, né? Então, se o material vai ser condutor ou não, depende muito da separação EG, né? Entre a banda de valência e a banda de condução, né? Se essa separação é pequena, certo? De forma que processos térmicos permitam que o elétron saia de uma banda de valência para uma banda de condução, o material vai ser um razoável condutor, né? Ou um semicondutor. Se essa separação é muito maior do que a energia térmica sabemos que é da ordem de kBt, temperatura ambiente da ordem de 26 mV, né? Então, se essa separação é muito maior que 26 mV, que é tipicamente a energia térmica, a temperatura ambiente, então o material vai ser um bom isolante ou quase um semicondutor. Então, essa terminologia depende um pouco. Então, nós temos aí essa estrutura, né? Mais ou menos, certo? A gente classifica os tipos de materiais, certo? Dependendo da separação entre a banda de valência e a banda de condução, né? Certo? Aqui é a condução, né? Aqui é a valência. Isso aqui é o gap entre as duas bandas, né? Se esse gap é muito grande, certo? Você tem aí um isolante, né? Se esse gap é moderado, digamos da ordem de 1 eV, certo? Essa separação aqui, né? Então você tem 1 a 2 eV, ou seja, ainda é muito maior do que 26 mV, cerca de 40 vezes, mas não é tão maior assim, né? Você tem um semicondutor. Semicondutores são interessantes, você pode alterar, colocar níveis discretos na banda proibida, né? E aí produzir, alterar as características de condutividade do material. E se essas bandas têm uma sobreposição, como aqui, você tem aí a banda de condição de valência coincidente, você tem um condutor. Então, o objetivo desse capítulo é analisarmos basicamente propriedades de transporte de materiais que conduzem, né, que incluem também os semicondutores, né? A gente não vai concentrar, certo, nosso foco nas propriedades, né, porque o material é ou não condutor, isolante ou semicondutor. Isso é tarefa da física do estado sólido, né? A gente vai se concentrar nos parâmetros físicos, né, que podem ser utilizados para representar o transporte de partículas carregadas em materiais condutores, né? Muito bem. Nós temos aí inicialmente o conceito agora de corrente elétrica, né? Vamos falar sobre isso, né? Conceituar corrente elétrica. Se você tem um pedaço de material que conduz um condutor, vou chamar agora condutor, que pode incluir um semicondutor, né? Com certo grau de dopagem, certo? Com a seção reta, seção transversal S, né? E se você tem uma quantidade